Muito boa noite, meu nome é Pastor Alexandre Salles, estamos ao vivo para todo o Brasil, momento da oração pela família. Então hoje eu trouxe uma explanação, um comentário sobre o capítulo 18 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, dos começos, dos princípios. É aquele momento em que Abraão, à porta da sua casa, recebe 3 anjos da parte do Senhor e almoça com eles naquela manhã. Então eu vou fazer um breve comentário desse capítulo 18 de Gênesis. Vocês podem aqui colocando seus pedidos de oração no chat ou na descrição desse vídeo, dizendo de que cidade você é, de que estado do Brasil você faz parte, ou de outro país, Portugal, Estados Unidos. Podem colocando seus nomes, nome das pessoas que vocês querem que a gente venha interceder a Deus para esses nomes, que Deus fará o milagre nesta noite. Então vamos para o momento da palavra para irmos à oração pela família. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até a mim. E se não, sabê-lo-ei. Então a gente sabe o que aconteceu nas cidades circunvizinhas ali de Abraão, de Sodoma e Gomorra. O fogo e enxofre que desceu aquelas cidades e consumiu a todos. Mas antes disso, nesse capítulo 18 do livro de Gênesis, Abraão se depara com 3 anjos na porta da sua casa. E eu trouxe esses versículos aqui, Era bom que depois você meditasse nesse capítulo 18 de Gênesis, que nos traz muitas interpretações do Novo Testamento, nas palavras de Jesus, e que continua assim no versículo 22. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Aqueles homens eram 3 anjos, não eram homens comuns como a gente é, ser humano. A Bíblia descreve, toda a interpretação da igreja primitiva também fala sobre isso, dizendo categoricamente e afirmando que eram anjos da parte do Senhor. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor, representante do Senhor, da parte de Deus, anjos. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Aí você vai lendo o resto, a partir do versículo 23, 24, que você já sabe a história, Ele foi comparando ali e disse que não, nós não vamos destruir, nem se tiver 50 justos, 10, uma pessoa justa, a gente vai destruir os justos com os ímpios. Então Abraão faz essa pergunta ao Senhor, aos anjos: destruirás também o justo com o ímpio? Eles vão dizer que não. Deus é justo. Você não conhece o Senhor Deus? Eles perguntaram a Abraão num outro versículo. Você sabe que ele é justo, como é que ele vai fazer isso? Ele não vai fazer isso. Então, por isso que eu venho afirmando aqui nos programas que Deus vai resgatar a sua igreja antes da grande tribulação. E esse texto aqui já é mais uma testemunha, uma confirmação sobre isso. Mas eu não fiquei por aí, só nesse texto. Eu fui buscar em toda a Bíblia outras passagens, Porque a Bíblia nós devemos estudá-la sistematicamente num todo, confrontando textos do Antigo Testamento com o Novo Testamento, com o Apocalipse, para extrairmos o sentido espiritual por detrás da letra. Paulo nos ensina a fazer isso, através do Espírito Santo. E também fui buscar os conhecimentos, as pregações, os livros, dos pais da igreja, do 1º ao 7º século do cristianismo, que também afirmam essas coisas que eu venho falando com vocês. Então,
a igreja não vai passar pela aquela pior fase da tribulação. Tribulação nós já estamos passando, né? Cada dia que se passa, o mundo tem ficado de cabeça para baixo e tem piorado a cada dia. Desde que eu comecei esse programa aqui no YouTube, você está me acompanhando. Se você vem desde o início, você sabe que o mundo está piorando a cada dia. E aqui no Brasil também. E não somente no Brasil, no mundo inteiro. A situação é caótica, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Só que o Brasil está pior do que todos, né? Agora. Assim, um dos piores países. Mas as coisas vêm piorando. Só que vai culminar, essa piora toda, essa desgraça toda, vai culminar num tempo ainda pior. Né? E que Deus, neste momento, nessa fase, Ele vai retirar o seu povo, os justos. Porque Deus vai lançar nesta terra as taças do juízo dele, de Deus. A ira do Cordeiro para a queda da Babilônia, da confusão que está instaurada no Brasil e no mundo. São muitas narrativas, muitas mentiras que nós estamos vivendo, né? Nesse Brasil e no mundo. Muitas coisas estranhas estão acontecendo. Então, ele vai destruir também o justo com o ímpio? Não, lógico que não. Como ele fez com Sodoma e Gomorra, com Ló, como ele fez com Noé e seus familiares, ele também vai fazer nesse momento final com os que estão preparados, as 5 virgens prudentes. E elas serão poupadas deste período que vai assolar o mundo inteiro. A grande tribulação que ainda não aconteceu. Eu posso te afirmar isso. Então, se você ler esse texto novamente, você vai entender o que esses anjos estavam querendo dizer a Abraão. Dali eles partiram para Sodoma e Gomorra e encontraram aquela cidade numa desgraça pecaminosa, tudo de cabeça para baixo. E as pessoas ali estavam clamando, né? Principalmente a família de Ló, estavam se incomodando e clamando a Deus do céu para que fizesse alguma coisa. E os anjos foram enviados para destruir a cidade. Anjos de Deus. Primeiramente eles foram na porta da casa de Abraão, almoçaram com ele. Eram anjos? Almoçaram? Eles comeram. Então, para você entender que após a morte não vai mudar muita coisa, né? Não vai mudar muita coisa nesse sentido, né, que nós estamos vivendo aqui na Terra. Vai mudar sim, porque você vai receber a imortalidade. Isso é um presente inefável, que não tem preço. A morte não vai existir mais. Nem as dores, nem os ataques do diabo vão existir mais para aqueles que vão participar da primeira ressurreição. Mas os anjos comem, bebem, passeiam sobre a terra. São anjos que almoçaram na casa de Abraão naquele dia e que partiram para Sodoma e Gomorra para retirar o justo que estava junto com o ímpio, para que o justo não sofresse o dano do fogo e enxofre. O fogo e enxofre, o dilúvio de Noé, as águas, representam a grande tribulação que está por vir. Então isso é muito claro na Bíblia, dizendo que Deus vai retirar, num piscar de olhos, como Paulo fala na 1 Coríntios capítulo 15, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Então Deus não vai lançar as taças da sua ira, que estão descritas no livro do Apocalipse, estando o justo com o ímpio, os escolhidos de Deus. Isso não vai acontecer, porque a Bíblia mostra isso com muita clareza. E esse texto aqui comprova o que eu estou dizendo. Entendeu? Então, ele disse, não vou destruir. Mas eles partiram para Sodoma e Gomorra e avisaram a Ló, você precisa sair correndo, pega as suas malas e sai da cidade, porque eu tenho a ordem da parte do Senhor, de Deus, para destruir esta cidade com fogo. E ele ainda ficou demorando um pouco a sair. Eles falaram, vai, que enquanto você não sair, eu não posso destruir. E do mesmo modo vai acontecer com essa tribulação que está prevista em Mateus 24, que Jesus disse. Aí Jesus mesmo disse isso. Do mesmo modo como aconteceu no dilúvio, ou com Ló,
Sodoma e Gomorra, vai acontecer na vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem como ladrão é o arrebatamento da igreja, sem contestação. Eu afirmo isso com toda certeza. E depois ele vem aonde todo olho verá, publicamente, e vai desfazer toda essa Babilônia e vai reinar por 1000 anos. É isso que a Bíblia diz, e a Bíblia não está fazendo alegorias quando ela descreve esses momentos. É num sentido literal mesmo. É lógico que o Apocalipse e muitas outras profecias dos profetas do Antigo e do Novo Testamento, elas devem ser interpretadas alegoricamente, mas não todas elas. Existem partes como essa, falando aqui, que devem ser compreendidas literais, em sua literalidade. Isso Deus tem me falado, né? Então existem coisas que são interpretadas, passagens, profecias de Deus, alegoricamente. Os gafanhotos que estão saindo ali do abismo não são gafanhotos. A gente não deve interpretar isso como gafanhotos, aqueles animais, bichinhos, né? Insetos que estão povoando a terra, mas sim como os demônios. Aí existe uma interpretação alegórica, uma interpretação por detrás da letra. Agora, quando ele está dizendo que vai destruir a Babilônia, ele vai destruir esse império de pecado, de prostituição na qual estamos vivendo. Isso ele vai acabar. Isso é literal. São 7 trombetas. Ali é literal. A vinda de Cristo é literal. Não é uma fantasia. Ele vem para reinar aqui nesta terra, para depois ocorrer o juízo final e o novo céus e nova terra. Depois de muito tempo. Ainda falta muito tempo ainda. Entendeu? Ele vai retornar nesta terra, do jeito que ela está agora. Só que ele vai fazer uma faxina e vai limpar os ímpios, vai tirá-los aqui deste habitat, e os santos, aqueles que padeceram por causa do nome de Jesus Cristo, vão reinar com toda a fartura e felicidade possíveis aqui nesta terra onde eles padeceram. Um pão que o diabo amassou. Essa é a justiça de Deus que toda a igreja primitiva anunciava nos primeiros séculos do cristianismo e que o Espírito Santo tem me revelado no século 21. Então vamos ao momento da oração, e podem colocando seus pedidos aqui no chat, tá? E vamos pedir a Deus, né? Que Ele continue nos protegendo nessa noite dos dardos inflamados do maligno. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos te agradecendo por esse mais um dia de vida. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, e continua nos livrando de todo mal. Porque teu é o reino, tua é a glória, e nós estamos aguardando com fé, com certeza, de que tudo isso está prestes de acontecer. E somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque nós guardamos, né, a tua palavra nos nossos corações. Porque isso é a verdade. A palavra de Deus não brinca, não mente, não distorce, mas é a verdade. O mundo está de cabeça para baixo por causa que se tem multiplicado os pecados dos seres humanos. E por causa da iniquidade, o amor de muitos se tem transformado em ódio. É isso que Deus tem me falado. Isso não vai acontecer. Isso já aconteceu. Estamos vivendo isso agora, na sua plenitude. E por isso que Jesus disse em algum momento: será que quando eu voltar eu vou encontrar fé na terra? Uma porcentagem bem pequena, porque muitos estão perdendo a fé. E as coisas tendem a piorar. Mas vamos ter bom ânimo, vamos olhar para o alto, que é lá de cima que vem e tem vindo o nosso socorro. Continua conosco, nos abençoe nessa noite. Que o Senhor libere, meu Pai, a paz nos corações, que excede todo o entendimento. Nos lares aqui representados, nas famílias, abençoando a vida financeira de cada familiar aqui. Abençoando, abrindo portas que se fecharam, que não eram para ser abertas,
mas estão tendo outras oportunidades na sua vida agora. Você pode procurar, você pode se esforçar em encontrá-las, que Deus está abrindo uma porta da sua orientação, da sua vontade para a sua vida. Agora sim, Ele vai abrir. Mas por que Ele fechou? Fechou porque não era para ser aquela. E não ia dar certo, ia trazer dificuldades, preocupações. Essa porta Deus está abrindo. Então não fique choramingando com as portas que foram fechadas no passado, porque Ele está abrindo agora portas de verdade para você trilhar na sua vida neste momento final que estamos passando. O mundo pode estar na inflação, na desgraça. O Brasil está numa economia em déficit de mais de 3 trilhões de dólares. A gente tem visto isso na dívida pública, mas mesmo assim você terá sucesso, porque Deus faz uma água suja se transformar num vinho de alta qualidade num casamento. Ele fez isso. E nada é difícil para Ele. Então abençoa na vida financeira os irmãos, abençoa na vida sentimental, retirando toda a ação de brigas, de discórdias entre os cônjuges, entre o marido e a mulher, entre os filhos e a esposa, o marido. Que haja paz, que seja estabelecida na sua casa, e eu desfaço toda a armação, todo o trabalho de Satanás na sua casa, em nome de Jesus. E porque esse nome tem poder. Eles estão saindo do seu lar, esses espíritos malignos que têm colocado a perturbação, as brigas, a discórdia no seu lar. Eu desfaço essa amarração, esses trabalhos de feitiçaria, em nome de Jesus. Eles têm que sair, eles não vão sair, eles têm que sair agora. Da minha casa, da sua casa, que haja paz, haja entendimento. E que cessem as confusões e as brigas. E que o seu casamento, a sua vida sentimental, seja restaurada a partir de agora. Que já vem sendo restaurada, mas agora com mais força. Para que a mão de Deus esteja aí na sua vida. Abençoa também aqueles que estão necessitando de uma cura, alívio de dores, de sintomas, diagnosticada com vários problemas. Você tem ido ao médico, alguma coisa triste, uma notícia que não lhe agradou. Que o Senhor coloque a mão agora, o Espírito Santo, né? A mão de Deus, o Espírito Santo, para curar essa enfermidade. E você confiar em Deus que você está sendo curado. Em nome de Jesus, eu repreendo essa ação, essa enfermidade de Satanás na sua vida. No nome de Jesus, os milagres estão acontecendo. As pessoas, os irmãos, os amigos estão sendo curados nessa noite. Libertados dos vícios, de drogas, vários outros tipos de vícios. Que o Senhor toque e convença-os do pecado, da justiça e do juízo. Porque é o Espírito Santo que convence, não é a palavra de persuasão do pastor. Nunca foi. É o Espírito Santo que convence o homem, seu filho, seu marido, aquele que você tem colocado aqui no pedido de oração, o nome dele. É Ele que convence, é Deus. Deus é Deus. É Ele que convence o homem do pecado dele, da justiça de Deus e do juízo final que vai acontecer. É o Espírito da graça de Deus que faz isso. Isso é sobrenatural. E o pastor, o irmão, o profeta, ele não tem parte nisso. Quem tem parte é Deus. E nós estamos pedindo, intercedendo a esse Deus todo poderoso. Esse Deus que enviou os 3 anjos na casa de Abraão naquela manhã, perto da hora do almoço. E ele preparou ali o almoço e eles comeram ali aquela refeição. Isso está escrito na Bíblia e aconteceu e é verdade. Não devemos interpretar essa parte como se fosse uma ficção de um filme. Não! Isso aconteceu e é verdade. E vai acontecer novamente. E por isso que eu ainda falo uma profecia agora que vem no meu coração. Muitas aparições de outros anjos, até da parte do mal, estão acontecendo na terra agora. Porque é chegado o final dos tempos. Deus mandou falar isso agora. Porque existem as aparições dos anjos, mas também está acontecendo as aparições de demônios na terra. Isso já vem de longa data, não é de hoje.
Mas no final dos tempos que estamos vivendo, está acontecendo mais vezes. Entendeu? Os anjos, eles foram criados por Deus também. Entende? E Lúcifer, Jesus disse que eu vi Lúcifer caindo, a antiga serpente, como um raio na terra. Ele não caiu na lua, nas estrelas, não é nada disso. Ele caiu aqui embaixo na terra. Por isso que Adão e Eva se enveredaram um caminho de desobediência, porque Lúcifer já estava aqui, perto do jardim do Éden. Essa é a palavra de toda aceitação da verdade que Deus tem me mostrado e tem mostrado a você. Então acredite, existem anjos de Deus e os anjos do diabo, as potestades, principados desse mundo que jaz no maligno. Então continua nos salvando, nos guiando, nos orientando e nos pautando na sua palavra, interpretando-a com os óculos, o colírio do Espírito Santo de Deus na sua vida, na minha vida. Porque só Deus pode te mostrar os mistérios, as profecias que estão ainda ocultas, ou que a igreja pregou no passado que não chegou até nós, e você venha conhecer. Como é que eles interpretavam, né? É o mesmo Espírito, não mudou. Então abençoa essa família na palavra revelada de Deus. Abençoa seus parentes. E hajam milagres acontecendo em todas as áreas das nossas vidas, da sua vida. O seu pedido aqui está sendo colocado diante desses anjos, diante desse Deus que pode todas as coisas e que prometeu nos resgatar no momento certo. Então continue conosco, meu Deus. Que essa palavra encontre guarida nos corações daqueles que estão me ouvindo nessa noite. Que a tua glória resplandeça e a sua sabedoria, porque o Senhor é a sabedoria, esteja sendo permeada nos corações aqui nessa noite. Para que eles vejam, conheçam a glória de Deus. Parte dela. Senhor Deus, eu só tenho que te agradecer pelos milagres que já estão acontecendo, as curas que já estão ocorrendo, né? Aquelas pessoas que se encontram no CTI, nos hospitais, elas receberão alta, que Deus esteja ali com elas, juntamente com seus anjos, envia anjos até o local para neutralizar e barrar todas as ações de Satanás, para que essas pessoas tenham um encontro de verdade com Deus nesse momento, às vezes de tristeza, de angústia, mas Deus trabalha nesses momentos. Então o Senhor é que sabe, faz a obra, e que tudo aquilo que esteja impedindo seja retirado do seu caminho, em nome de Jesus. Eu ordeno, e da minha vida também, no meu caminho, tem perturbado, tem colocado coisas para que a gente não prossiga para o alvo, mas essas coisas, esses pacotes do diabo, esses trabalhos de macumbaria estão sendo expulsos dos seus caminhos, da sua vida, da sua casa, da sua empresa, dos seus negócios, em nome de Jesus, para que você possa avançar em vitória, atrás de vitória, após vitória, no nome de Jesus. Então eu só tenho que agradecer nessa noite de vitória, essa noite de hoje. Continua conosco, abençoando, livrando-nos de todos os males do maligno, abençoando e estabelecendo a paz nos lares. E os santos anjos de Deus estejam passeando agora no seu lar, para estabelecer a segurança, a paz, o milagre de Deus, conforme aconteceu com Abraão, que aconteça conosco, com você que está me escutando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continua conosco e nos dê um dia de bênçãos, de sonhos, de revelações nessa noite, de um sono profundo, de bênçãos, de calmarias e de recuperação dos nossos ânimos, do poder, da graça do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Pastor Alexandre Salles. Se inscreva no nosso canal. Deixe os seus pedidos de oração, que depois eu vou estar vendo um por um, na medida do possível. E até o próximo momento de oração pela família. Um grande abraço, fique com Deus e muito obrigado pela audiência.